Olá, meus alunos e alunas. Professor Afonso falando mais uma vez. Estamos aqui para mais uma aula de ciência, ok? E hoje, pessoal, a aula de hoje é uma aula de extremamente importância, principalmente nesse momento atípico que estamos vivendo sobre pandemia, né? Hoje a gente vai falar do capítulo 4, que é prevenindo doenças, certo, gente? Tá, então vão ser alguns cuidados básicos que iremos aprender hoje. Iremos aprender também sobre a importância da vacinação, certo? E sobre o contágio de alguns elementos nocivos ao corpo humano. Bom, essa é a nossa agenda, tá? O conteúdo é a abertura do capítulo e doenças transmissíveis, tá? O capítulo ele fala, pessoal, da prevenção de doenças, né? Ele fala sobre doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai estudar apenas sobre doenças transmissíveis. A atividade será atividade no caderno, tá? A atividade aí que vocês irão copiar no caderno e depois mandarem foto para mim, como vocês já estão fazendo, ok? Mas antes disso, gente, iremos fazer a correção da aula anterior. Na aula anterior, vocês sabem que estávamos estudando sobre bactérias, fungos, protozoários, né? Micro-organismos. E hoje será a correção da atividade que eu passei para você, tá? Bom, a primeira questão ele diz o seguinte, ó. São doenças causadas por bactéria. Aí eu tenho aí sarampo, gripe e resfriado, né? Não é isso, né, gente? Gripe e resfriado não são causados por bactéria. Temos gripe, tosse e verminose, né? Também não, nem gripe nem verminose são causados por bactéria. Tétano, tuberculose e cólera, é esse, tá, gente? É o item C. Tá? Essas três doenças são causadas especificamente por bactéria. Quais são os principais agentes causadores de doença? Pessoal, os principais agentes causadores de doença são vírus, bactérias e fungos, né? São esses micro-organismos que eles causam doença. Professor, poderíamos viver livre de vírus, bactérias e fungo? Não, gente, não poderíamos. Até porque, se esses micro-organismos não tivessem presente no meio ambiente, na natureza, tá? A gente ia ter um desequilíbrio ecológico, tá? Porque eles são extremamente importantes, tá, gente? Então temos que aprender a conviver com eles, ok? Terceira questão: como podemos ver as bactérias, né? Pessoal, a maioria das bactérias ela só pode ser vista no microscópio. Porém, quando você faz colônia de bactéria, principalmente nesses espelhozinho aqui, né? Quando a gente faz colônia de bactéria, a gente consegue ver a olho nu, né? A gente consegue ver essa proliferação dessas bactérias a olho nu, tá? Mas a maioria delas a gente só consegue enxergar mesmo através de microscópio. O que são fungos? Do que os fungos necessitam para se desenvolver, né? A gente viu, pessoal, que na aula anterior que os fungos eles são seres encontrados em ambientes úmidos e com alimento disponível, né? São micro-organismos. Alguns deles são formados por várias células e pode ser observado a olho nu, né? Como aqueles cogumelos, né? Enfim. Outros são formados apenas por uma célula e podem ser observados com auxílio de microscópio, tá, gente? Então, fica aí essa dica. Quinta questão. Cite algumas doenças causadas por fungo, né? Aqui, pessoal, eu trouxe só as mais conhecidas, tá? Mas o campo, né, que abrange essa área, ela é bem extensa, tá? Então, ó, por exemplo, micoses, várias micoses, né? Aí aqui eu trouxe a onicomicose, né? Que é o que a gente estudou no livro, tá? Que é aquele fungo que causa, né, a deterioração da unha, né? Ela desgasta a unha, certo?
Temos o pano branco também, que é bem conhecido, né, gente? Pano branco também é causado por fungo, e a candidíase também, né, que é bem conhecido. Tá? Entre outros, tá, gente? Temos outros aqui. Aqui eu trouxe só alguns mais conhecidos, tá? Então, fica a seu critério colocar o que você conseguiu encontrar aí, tá bom? Sexta questão. Que fungos são usados na fabricação de pães e de bebida, né? Mofo e bolores? Não, gente, mofo e bolores não são comestíveis. Cogumelos e bolores. Cogumelos até eles são comestíveis, mas eles não são utilizados na fermentação de pães nem de bebidas, né? Bolores não são comestíveis, só falta o fermento e levedura, né? Então, fermento e levedura são os fungos que são responsáveis pela fabricação de pães e de bebidas, ok? E por fim, última questão, como são chamadas as partes vivas que formam o corpo humano? Pessoal, as partes vivas que formam o corpo humano são as células, tá? Eu vi que alguns alunos colocaram tecidos, certo? Mas lembre-se, pessoal, que antes do tecido, você tem as células. Um conjunto de células, ele forma um tecido, certo? Por isso, gente, que a resposta certa seria o entender. Tá? Então, quem colocou aí tecido, corrige e coloca célula. Porque célula, pessoal, é a menor parte, o menor micro-organismo do corpo humano que é vivo, né? É o menor micro-organismo vivo do corpo humano. Ok, gente? Bom, então essas foram as questões que eu passei para vocês. Questões no caderno. Tá? E vou passar hoje de novo questões no livro. Aliás, questões no caderno de novo. Ah, professor, vai passar só questões no caderno? Não, gente, calma. Calma, né? Próxima aula, a gente faz algumas tarefinhas também no livro, ok? Aí é bom porque você vai praticando a sua escrita, né? Tá muito tempo sem ir pro colégio. Aí é bom que você vai praticando também a sua escrita. Bom, então esse é o capítulo 4, prevenindo doença, né? Observe aqui no fundo aqui, ó, 16 de junho é dia de gotinha. Você já ficou doente? Com certeza, quando você adoeceu, não foram momentos agradáveis. E para sarar, você teve de ter alguns cuidados, não é mesmo? Mas você sabia que muitas doenças podem ser evitadas? E Zé Gotinha pode ajudar nessa prevenção. Personagem Zé Gotinha participa da campanha de vacinação nacional contra a paralisia infantil, certo? No Parque da Juventude, na cidade de São Paulo. Então esse é o Zé Gotinha, tá, gente? E essa é a primeira tarefa que vocês irão fazer no caderno, ok? Então letra A, B e C. Copie no caderno e responda. Daqui a pouco eu mostro a outra parte, tá, gente? Não é só isso aqui não, tá bom? Isso aqui é só uma parte da tarefinha, ok? Já tinha gente alegre aí, né? Que era só isso aqui, mas não é não. Tem outras questões que eu quero que você faça também. Tá? Então aí ele tá falando sobre o Zé Gotinha, né? Se você conhece, certo? Que tipo de campanha o Zé Gotinha ele participa, ele representa, né? E qual a importância desse tipo de campanha, tá? Então, gente, ó, vamos lá, ó, doenças transmissíveis e não transmissíveis. Então, hoje a gente vai ficar só pela primeira parte, tá? Só doenças transmissíveis. Observe a história a seguir. Roberta foi diagnosticada com sarampo, por isso ela ficou de repouso em casa. Após alguns dias, Pedro, o irmão de Roberta, também foi diagnosticado com sarampo e teve que ficar de repouso em casa. Certo? Aí a mãe dele está falando, beba um pouco de água, Pedro, pois além do repouso, você precisa se manter hidratado, né? Aí, gente, essa é a outra parte da tarefinha que eu quero que vocês façam, tá? Essas 4 questõezinhas aí, tá? Então copia no caderno, né? E responda, né? Qual é a doença de Roberto e de Pedro, né? Enfim, ok? Tá bem simples, pessoal, a tarefa, tá? Não tem nada de complicado aí, não. Qualquer dúvida eu tô no zap aí, pode tirar dúvida aí que eu respondo.
Pessoal, apesar de termos alguns cuidados com a saúde do nosso corpo, às vezes podemos ficar doentes. A partir de agora, vamos estudar algumas doenças que podem ser transmitidas e como podemos evitá-las, certo? Então, gente, é bem importante a gente poder prezar pelo que a gente tem, que é o corpo da gente, né? Então, às vezes, quando a mãezinha da gente fala pra gente não fazer isso, não fazer aquilo, né? Não andar descalço, lavar as mãos, é para evitar esses tipos de incômodo, né, gente? Quer ficar doente, né? Vocês sabem que semana passada, né, eu tive aquele caso lá. Não foi uma doença transmissível, tá, gente? Não se preocupe, não foi coronavírus, né? Pelo menos até onde eu sei. Tá, ainda vou investigar aí o que que é. Mas é totalmente desagradável a gente ficar doente. Certo? Então vamos ver aqui algumas doenças transmissíveis, né? Algumas doenças podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, como o sarampo, que foi transmitido de Roberta para Pedro. Elas são chamadas doenças transmissíveis e podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, seres vivos conhecidos popularmente como vermes, entre outros, tá, gente? Então, qualquer tipo de micro-organismo pode causar doença, se ele estiver no lugar errado, né? As doenças transmissíveis podem ser adquiridas de outras pessoas, de diferente maneira, né? Então, ele está dizendo que você pode pegar uma doença de outra pessoa e a gente vai entender aqui as maneiras que podemos adquirir essa doença, né? É até um alerta por conta do coronavírus, tá, gente? Ó, primeiro, transmissão direta. Como é que uma pessoa fica doente através de uma transmissão direta? Uma pessoa sadia adquire a doença pelo contato direto com a outra pessoa doente, ou com as secreções contaminadas do doente, como saliva ou coriza. A catapora, o sarampo e a gripe são exemplos de doenças transmitidas de forma direta, né? Aí você vê algumas pessoas dentro do coletivo e um sujeito aqui vai espirra. Pelo menos ele espirrou de forma adequada, né? Colocou o antebraço para poder aparar as gotículas, né, desse espirro. Porém, pessoal, quando ele deu esse espirro, as gotículas de saliva e as secreções do nariz, eles podem contaminar outras pessoas, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Devemos sempre cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Aqui ele fez o correto, né? Sempre proteger com o antebraço. Porque não é porque você está doente que você vai ter que contaminar outras pessoas, né? Se todos nós tivéssemos consciência, talvez esse vírus aí maldito aí, esse vírus aí que está acabando com o nosso país, não tivesse se proliferado tanto, né, gente? Então, temos primeiro que se policiarmos, ok? Na transmissão indireta, né, como é que uma pessoa ela fica doente na transmissão indireta? Na transmissão indireta, uma pessoa sadia adquire a doença por meio de objetos, como água, o solo ou outros animais contaminados. A febre amarela, a dengue, a malária, a doença de Chagas e as causadas por vermes são exemplos de doenças transmitidas de forma indireta, né? Então, o solo sobre o qual caminhamos pode estar contaminado com verme. Por isso devemos andar calçado, né? Então não reprove sua mãe se ela pedir para você andar calçado, tá, gente? Eu sei que ocorrem muitas fake news, né, pessoal, sobre o coronavírus, o Covid-19, né? Mas até agora os estudos eles apontam para uma transmissão indireta, né? Ou seja, veio através de outros animais contaminados e contaminou o ser humano, tá, gente? Então, até agora, né, a gente não sabe ao certo, pode ser que isso mude daqui a 2 anos, né, 1 ano, 3 anos, enfim. Mas até agora sabe-se que o Covid-19, ele foi transmitido através de uma transmissão indireta, certo? E ele se proliferou pelo planeta Terra através de quê? De uma transmissão direta, né? Então,
Perceba aí, né? Se aquele sujeito que foi contaminado tivesse se isolado, né? Não tivesse contato com outras pessoas, talvez a gente não tivesse na situação que estamos hoje. Ok, gente? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Tá? A aula bem direta, né? Bem curta mesmo. Para a gente poder entender melhor o conteúdo, tá? Ter essa visão abrangente do que está acontecendo, como se prevenir, né? Como se tratar. E a nossa próxima aula será sobre prevenção de doenças transmissíveis, certo? Vamos continuar aqui com a prevenção de doenças transmissíveis, tá? Então hoje a gente conheceu algumas doenças que são transmissíveis. Próxima aula a gente vai ver como se prevenir dessas doenças, né? Alguns cuidados que a Organização Mundial da Saúde tem, né? Alguns cuidados que devemos sempre ter sobre os males que acometem a nossa sociedade, tá bom, gente? Então, boa aula, boa diversão e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.